Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Estamos no meio de uma série no livro de Atos. Na verdade, esse é o segundo sermão da série. Eu já gostaria de convidá-lo a abrir e deixar sua escritura Apóstolos no livro de Atos, capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 26. Atos 1, 12 a 26. Essa vai ser a perícope que nós vamos observar nessa manhã, rogando a Deus que nos ilumine. Vamos à leitura da Sagrada Palavra de Deus. Diz assim, a Palavra de Deus a nós. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te pedimos nessa manhã, Pai, primeiramente te agradecendo pela tua santa palavra vinda a nós, revelada a nós na pessoa do teu Filho Cristo Jesus. E te pedimos, ilumine nossa mente e também o nosso coração. Abra nossa mente, abra o nosso coração para entendermos a tua palavra e para recebermos, pelo poder do teu Espírito Santo, a transformação que é operada por meio dela em nosso coração. Que a tua palavra, o santo evangelho, produza frutos, frutifique muito dentro do nosso coração, em nós, mas também através de nós. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. E quem crê diz amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar pensando em uma cena bastante corriqueira, comum. Por exemplo, eu acredito que alguém ou todos nós já passamos por ela, mas pense comigo em um homem, um pai, caminhando com seu filho na rua, de mãos dadas, e é muito bom passear com os nossos filhos. E ele estava com seu filho, desfrutando de um momento de lazer, então o riso era fácil, aquele momento o semblante do seu pai era leve, e a criança estava ali sentindo o amor do pai naquele passeio. Mas de repente se aproxima um homem, com uma aparência hostil, talvez ameaçadora, e se dirige àquela criança falando, ainda segurando a mãozinha do papai. A postura e agora o semblante daquele pai, que antes era de riso leve, um semblante tranquilo, muda.
Certamente muda. Já aconteceu comigo enquanto passeava com as crianças, quando você vê uma aparente hostilidade vindo na direção de seus filhos, você já muda. Segura a mão mais firme, o rosto muda, então você passa a expressar um olhar sério, firme, protetor. E é exatamente isso que aquela criança esperava naquele momento. Não mais o olhar doce do pai, descomprometido, leve. Não, naquele momento, ela esperava o olhar firme do seu pai. Ela não queria mais ver o pai sendo leviano, mas queria ver o pai sério, firme, transmitindo através do seu semblante: está tudo bem, está tudo sob controle. E esse é exatamente o tipo de amor que Deus revela à sua igreja nos períodos de incerteza. O amor que Deus revela à sua igreja em períodos de dificuldade é um amor que não é passivo, mas um amor firme, vigilante e invencível. E é exatamente esse pai que nós vamos ver e encontramos aqui em Atos capítulo 1. Mesmo após a traição de Judas, ainda que entre a promessa do Espírito Santo e o cumprimento da vinda do Espírito Santo, Deus mostra que nada saiu do seu controle. Nada o pegou de surpresa, o seu propósito segue firme e ele anda firme, conduzindo a história com a forte mão, mas também com o coração fiel. É isso que nós vamos ver aqui. Então guarde essa imagem na sua mente, amém? Vamos para o primeiro ponto desse sermão, chamado Perseverando em Oração, dos versos 12 ao verso 14. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Diz assim, verso 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Agora vamos nos transportar para aquele momento. Imagine que você estava lá. Você viu o Mestre. Você andou, caminhou com Jesus durante 3 anos, vendo os milagres, sendo dirigido, recebendo palavras que encandeciam o coração, sendo protegido, amado por Ele, guiado no caminho, recebendo o pão que o próprio Deus concedia. Mas e se Ele não estivesse ali? Qual seria, o que restaria para os apóstolos? Eles viveram isso com Ele. E que alegria, que privilégio. Mas então vem a cruz. E o sentimento muda. E eles passam pelo horror do Gólgota, o silêncio do sábado, a dor, o luto. Eles viram aquele em quem eles depositaram as suas vidas, ser pregado no madeiro como maldito. As expectativas deles colapsaram. Então, passam-se 3 dias e algo espetacular acontece. O impossível aconteceu, o túmulo ficou vazio, Jesus ressuscitou. E aquele assombro, o luto, foi tomado agora por exultação. A desesperança deu lugar a uma fé viva de novo. Eles viram, tocaram, ouviram, caminharam novamente com o Cristo, só que agora ressurreto. O Rei ressuscitado. E ele passa então 40 dias pregando coisas concernentes ao reino de Deus. Mas de novo algo inesperado acontece. De repente, Cristo sobe diante dos olhos deles. E é levado em uma nuvem. Foi o que nós vimos no primeiro sermão de Atos. Uma nuvem cobre o Cristo. E agora ele ascende aos céus. E eles ficam ali olhando para o céu. O Salvador deles não está mais entre eles. Você consegue imaginar como foi a confusão do coração dos discípulos naqueles momentos? Essa montanha russa de emoções. Semanas antes, luto. De repente, expectativa novamente, cheios de alegria. E agora, mais uma vez, sozinhos. Mas eles não estavam apenas sozinhos, meus irmãos. Agora, além de tudo isso, eles eram responsáveis por levar adiante a obra que Lucas bem falou. Jesus havia começado a fazer e a ensinar. Jesus disse para eles: agora vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então eu fico pensando no coração deles. Como Jesus?
Como nós vamos fazer isso? Se você não está mais fisicamente aqui, você nos dava o pão, você nos guiava, você nos auxiliava nas nossas dificuldades. Como pregar, liderar, curar, suportar a perseguição, enfrentar o mundo agora, pregando o evangelho? Onde eles deviam ir, Cristo falava antes. Eles esperavam que Jesus multiplicasse os pães, e agora eles têm que confiar no pão diário. Eles buscavam no Senhor a direção, e agora eles vão precisar andar por fé. Esse é o momento entre o céu que viu Jesus subir e a terra que espera pela sua mensagem agora. Esse é o momento em que os apóstolos, os discípulos de Jesus, se encontram. E então, como o texto disse, eles voltaram a Jerusalém, se reuniram e oraram. Um momento de espera, mas também de preparo, onde a igreja está prestes a dar os primeiros passos, antes sendo cheia pelo Espírito Santo, e levar adiante essa missão de Cristo. A gente pode até pensar que eles ficaram meio temerosos, meio inseguros, que eles não sabiam muito bem o que fazer, hesitantes, mas Lucas não dá espaço para isso aqui. O relato é muito claro. A sequência narrativa mostra os fatos acontecendo imediatamente, um após o outro, com uma velocidade muito reta. Então veja, Jesus ascendeu aos céus, imediatamente o texto relata, eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e já foram para o cenáculo, e ali eles permaneceram, com 120 aproximadamente, incluindo os 11 apóstolos, a mãe de Jesus, os seus irmãos, que aparentemente se converteram agora, outros tantos discípulos e discípulas de Jesus, mas Judas Iscariotes não estava nessa lista. Então, depois de descrever os presentes, Lucas agora vai falar o que eles estavam fazendo. E o verso 14 dá conta de que todos estes perseveravam unânimes em oração. Naquele lugar, meus irmãos, não havia hesitação. O que havia, na verdade, era uma unidade real. Era uma convicção profunda que unia os corações. E sabe qual era essa convicção? A certeza de que Jesus é o Messias, que ressuscitou e agora subiu aos céus corporalmente e está sentado à destra do Pai. Essa realidade, essa era o ponto, o elo que os vinculava de uma maneira profunda e sólida. Pessoas mesmo que diferentes entre si, agora foram transformadas em um só povo por conta daquela forte fé na pessoa de Cristo. E agora eles tinham um só coração, uma só fé, e aguardavam por um só batismo. Essa unidade que nós vemos aqui, esse elo forte e sólido, foi expressado, conforme o relato de Lucas, em oração. A oração é a expressão da unidade que havia entre eles. E esse detalhe aqui, meus irmãos, é muito importante, porque a convicção não era artificial e tampouco superficial. O que unia eles, essa convicção profunda que fazia com que eles permanecessem em uma só ira, debaixo da mesma força, era profunda. A fé deles estava firmada na pessoa de Jesus. Eles tinham visto Cristo ressurreto, ouvido da sua boca no verso 4. E as palavras do verso 4 e 5 ecoavam certamente no coração deles. O que Jesus falou? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não saiam de Jerusalém, permaneçam, o Espírito Santo vai descer e vai revestir vocês de poder, e vocês vão pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho e avançar até os confins da terra. Permaneçam. E é exatamente por isso que essas pessoas ali, confiando em Cristo, na sua promessa sólida, na sua pessoa e obra, permaneceram e buscaram a Deus agora em oração. Eles não confiaram na força do braço deles, no sistema que talvez que eles poderiam articular com aqueles 120, eles confiaram apenas, exclusivamente, naquele que agora vive para sempre. Eles esperaram unidos diante do trono da graça. O Senhor viu
e ouviu as suas orações, e de maneira soberana passou a edificar a sua igreja agora, por meio daquele 120, aquelas 120 pessoas, aquele pequeno grupo. Não edificou a sua igreja sobre a força dos homens, mas sobre a fé viva, obediente e orante de um povo simples e rendido a Ele. Foi assim que Deus estabeleceu a sua igreja. E a pergunta que fica, meus irmãos, e que certamente os discípulos enfrentaram, é: e agora? E agora? Depois de tudo que eles testemunharam, a cruz, a ressurreição, a ascensão, o que vem a seguir? Como manter o coração em paz diante de circunstâncias tão complexas, tão ameaçadoras? Não pense que era fácil. O império os perseguia, os religiosos os odiavam, mas eles tinham uma missão. Eles viram o Cristo, eles tocaram nas suas chagas, eles ouviram da boca do Mestre. O Mestre subiu aos céus e foi levado e deixou uma firme promessa a eles. Mas quais seriam os próximos passos? Quais estratégias nós vamos empreender, Jesus? E o que na narrativa é muito precioso aqui, meus irmãos, é que diante dessa exigência, houve uma postura humilde e dependente desse povo. O texto nos fala muito claro que eles, depois de viverem tudo isso, todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles não buscaram imediatamente soluções. Não buscaram soluções imediatas. Meu Deus, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Peraí, subiu aos céus e agora? Cara, ele subiu, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos lá, qual que é a sua habilidade? Qual que é o seu talento? Não, eles não foram rápidos. Eles não caíram num ativismo frenético. E tampouco caíram numa passividade que paralisava. O que eles fizeram e nos ensina é que eles buscaram força, direção e consolo no Senhor. Sabe como? Por meio da oração. Isso eles não aprenderam do nada, gente. Isso não veio, eles viram Jesus fazendo isso. Aprenderam com o Mestre e agora colocam em prática, entendendo e aprendendo de Jesus que a oração é o caminho para o consolo na presença de Deus. Em oração nós somos consolados com a presença do nosso Pai. Mas a oração também é a forma como nós nos preparamos nosso coração a fim de obedecer à vontade de Deus. Os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas diretrizes. É através da oração, não é da nossa força de vontade. Antes de agir, eles oraram. Antes de decidir, eles colocaram todas as coisas diante do trono da graça. E o que isso tem a ver com a gente hoje, igreja? Por acaso seria diferente a nós? Certamente não. Porque a verdade é que essa mesma notícia que transformou os discípulos chega até nós. É a mesma notícia que ecoa o nosso coração hoje. Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Essa notícia também transforma a nossa vida. Porque ela faz a mesma pergunta que os discípulos tiveram que se fazer. E agora? Nós recebemos e confessamos Cristo. Sabemos que Ele veio da parte de Deus, viveu nessa terra, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E agora? Como responder essa realidade? E a forma como nós respondemos muda tudo. Porque a maneira como nós respondemos revela confiança no nosso coração. Ou confiamos em Deus, ou confiamos em nós mesmos. E agora? Ou confiamos nas nossas forças, ou dependemos de Deus. Ou confiamos em Deus, ou confiamos nas riquezas, na segurança, nas pessoas. E os discípulos nos ensinam que orar é confiar em Deus e não em si mesmo. A oração é um atestado de incompetência. Você fala com quem você não vê, aquilo que ele já sabe e que talvez ele não responda. Mas não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Mostra em quem nós confiamos. Onde está o nosso coração. Orar é como dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, faz através de mim, eu não consigo. Eu não tenho força, eu não tenho capacidades.
As minhas maiores habilidades ainda assim não dão conta de cumprir e fazer a tua vontade. Mas tu és soberano, faz em mim. Se for a tua vontade, faça através de mim. Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, o valor da oração. Quando ele fala, levem as suas preocupações a Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. E então, a paz de Deus que excede todo entendimento, há de guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Levem tudo em oração. Tem um lugar para colocar as preocupações, as alegrias, as euforias, comunicar a gratidão, as preocupações, os anseios, as dificuldades, as lutas, e é em oração. E quando fazemos isso, há uma promessa de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, gente. Paulo nos exorta a conhecer a Deus em oração. Conhecer o caráter bondoso, amoroso, o Deus que é abrigo, mas também o Deus que é Senhor dos exércitos. É em oração que nós conhecemos o justo juiz. É em oração que nós conhecemos o Deus defensor poderoso do fraco, do oprimido, do pobre, do frágil. Então, se aprendemos uma coisa, meus irmãos, através desse primeiro bloco, como se fosse esse primeiro bloco o retrato de uma criança segurando a mão do pai, que confia no seu pai, é que a oração é um lugar de encontro com Deus, sim. Não só o Deus que é amor, mas o Deus que é Senhor, soberano, poderoso, Senhor dos exércitos. A oração para o cristão é um lugar de deleite, mas também uma arma de batalha. É em oração que nós devemos lutar as nossas lutas. As nossas armas não são bélicas, são elas espirituais e poderosas em Deus. A oração é uma arma para o cristão, meu irmão. Ore pela conversão da sua família, dos seus amigos. Lute em oração com Deus por isso. Ore por auxílio nas suas demandas, dificuldades. Ore pelas causas impossíveis, sim. Ah, não, mas não tem como, eu estou tentando de tudo. Ore, dobre o joelho, perca almoço, perca a sua janta e ore. Tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Ore por gratidão e em gratidão. Ore pela comunhão. Ore por crescimento espiritual. O que esse primeiro bloco nos mostra é que a oração é valorosa. Demonstra a nossa dependência de Deus. A nossa confiança nele e não em nós mesmos. E foi exatamente assim que Deus intentou dar os primeiros movimentos na sua igreja. Os primeiros movimentos da igreja de Cristo, a igreja apostólica, foram feitos de joelhos. E hoje, é ainda assim que a igreja do Senhor avança, se movimentando de joelhos. Que nós possamos ser pessoas que oram, mas que sejamos conhecidos também como uma igreja que ora. Eu quero ver cada um de vocês aqui na próxima vigília. Eu quero ver essa vigília cheia de gente. A oração mostra a nossa dependência do Senhor, a nossa confiança nele, amém? Isso nos leva ao segundo ponto. O invencível propósito do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 15 até o verso 20a. Vamos acompanhar a leitura. Olhe na sua Bíblia comigo. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio. E todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Nós já vamos descer para essa perícope. Mas antes nós precisamos entender que nesse bloco nós mudamos. Agora Deus não está mais mostrando a criança que depende do seu pai e que olha para o seu pai. Agora Ele está mostrando a sua feição, o seu caráter, quem Ele é. E nesse bloco nós vamos ver esse Deus. Amém? Então, à medida que nós caminhamos e oramos e conhecemos Jesus por meio da oração, experimentamos da sua ternura, do seu amor, nós vamos ver que
esse não é exclusivamente o caráter de Deus. Há outras partes que compõem o seu caráter. E a outra parte que compõe o caráter de Deus é a sua força, a sua firmeza, a gravidade das suas ações. Nós vamos ver que também o Espírito Santo, e à medida que caminhamos com Deus, ele não é apenas um espírito de amor, alegria, de paz, de bondade, de mansidão, de fidelidade, mas que ele também é um Espírito Santo que tem um propósito invencível, que carrega um zelo inabalável pela glória do Deus homem, Cristo Jesus. Nós vamos conhecer o caráter amoroso do Espírito Santo, mas também o seu zelo inabalável pela pessoa do Cristo histórico. O texto revela que há um propósito firme, eterno e irresistível na mente e no coração do Espírito Santo, e que esse propósito é exaltar a Cristo por meio da sua igreja. E agora nós vamos tentar entender isso através da estrutura dessa perícope. Quando nós olhamos para esse trecho, do verso 15 ao verso 26, nós vamos ter uma declaração abrangente, uma declaração maior. Qual é a declaração? Verso 16. Era necessário que se cumprisse a Escritura. E essa declaração abraça duas declarações do Antigo Testamento, no verso 20, que é o Salmo 69, citado ali, que nós acabamos de ler, e o Salmo 109, citado na sequência imediatamente abaixo, no verso 20, parte B. E também essa declaração abrangente abraça os dois cumprimentos dessa palavra, que é a morte e o sepultamento de Judas e a substituição por Matias. Essa é a estrutura que nós vemos nessa perícope. Uma declaração abrangente, era necessário que se cumprisse o que era necessário e o cumprimento do que era necessário. Então, Lucas falou, escreveu isso, registrou isso, Pedro pregou isso, mas foi Deus quem inspirou tudo isso. E aqui nós sabemos e vemos que também o Antigo Testamento é inspirado por Deus. É muito claro, é muito claro. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas. O Espírito Santo inspirando Davi a registrar a palavra de Deus, cânon, em um salmo, mas falando a respeito de Judas, praticamente 1000 anos depois. Isso aqui nos mostra de fato, meus irmãos, aquilo que Deus quer que nós vejamos nessa manhã, que Ele está demonstrando a invencibilidade do propósito do Espírito Santo. 1000 anos antes que o fato acontecesse, que Judas morresse, traísse Jesus e morresse, 1000 anos antes, o Espírito Santo havia falado por meio de Davi a respeito desse Judas, desse cumprimento. Não foi surpresa. Nenhum detalhe escapou da poderosa mão de Deus, do controle do Pai. E então Pedro se levanta diante dos 120 e agora prega. Prega aquilo que já havia sido predito, inspirado pelo Espírito Santo, através de Davi, a respeito de Judas. Ele se levanta agora e prega isso. E ele fala, você sabe o que aconteceu com Judas, meus irmãos? Primeiro que Pedro é improvável, né? Acabou de trair, de negar Jesus. E aí Jesus fala, restaurando ele, agora vai e apacenta minhas ovelhas, e agora ele se levanta e começa a apacentar as ovelhas do rebanho de Deus. Fecha parênteses. Esse cara se levanta e fala, sabe o que aconteceu com Judas? Quando ele traiu Jesus? Foi cumprimento da palavra de Deus, o propósito do Espírito Santo segue firme. Deus não perdeu o controle. Deus se manteve fiel à sua palavra, o plano de Deus segue avançando, está firme, a igreja está segura, fiquem tranquilos. Deus naquele momento estava mostrando o seu caráter como um pai, que segura na mão de um filho que está acuado, e falando, eu não perdi o controle, isso já foi predito antes, e é cumprido agora, da mesma forma como eu sustentei, a partir de agora eu também sigo sustentando a igreja. Essa é a visão que eu quero ter do meu Pai. Nos momentos que eu me passar por traições, nos momentos que eu passar por injustiça, nos momentos que eu for caluniado, abandonado,
Esse é o tipo de imagem que eu quero ver no rosto do Senhor. Um Deus que não está sorridente e indiferente à minha dor. Um Deus que não está confuso, em pânico. Mas infelizmente esse é o Deus que muitas pessoas criaram e formaram para si. Um Deus fraco, um Deus subnutrido, um Deus que não tem controle sobre as situações. Um Deus que não cumpre, um Deus que não faz. Mas o que a Escritura grita a nós nessa manhã, meus irmãos, é que era necessário que a Escritura se cumprisse. O Deus das Escrituras não é um Deus fraco. O Deus das Escrituras não perdeu o controle. O Espírito Santo falou sobre Judas 1000 anos antes que acontecesse. Esse é o Pai que está diante de nós. Esse é o Pai que nós podemos contar quando atravessarmos os nossos Getsêmanes. Não um pai encolhido, sem saber o que fazer, desesperado, mas um pai com um olhar sereno, forte e incrivelmente confiante que diz: eu tenho tudo sob controle. Eu escrevi esse livro antes do que essa história existisse. Esse texto que nós estamos olhando, ele tem várias camadas, meus irmãos. E a camada que nós estamos mergulhando nessa manhã é a camada a respeito daquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo, falando através de Lucas sobre Judas, para encorajar o seu povo a avançar na missão que ele deu a eles. Você já pensou se Jesus, ao contemplar a traição de Judas, tivesse falado: pai, eu não sei o que fazer não, eu fui pego de surpresa. Judas, olha, eu não esperava. Foi difícil, agora não sei o que fazer. E tentando ilustrar essa imagem, esse fato, suposto fato, é como se nós tivéssemos um ônibus sem freio. E esse ônibus sem freio está descendo uma ladeira. Não tem mais o que fazer. Há pânico agora. Ninguém sabe o que vai acontecer. A curva está logo ali. A destruição é iminente, pânico, loucura com doideira. E essa altura não tem mais nem motorista. Será que Judas seria como esse ônibus desgovernado? Será que Judas seria como esse ônibus que está prestes a bater e causar um grande dano? Um traidor que escapou dos planos de Deus e agora ameaça a estrutura da igreja e a missão de Jesus? Certamente não é, meus irmãos. Certamente Judas não poderia ser. Porque se fosse assim, se Judas fosse um acidente fora do controle, nós não teríamos o Deus das Escrituras, nós não teríamos o Cristo dos Evangelhos, nós não teríamos o Espírito Santo que nos capacita e fortalece hoje. Judas não foi um acidente fora do controle. João nos fala no seu Evangelho, no capítulo 6, verso 64, que Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o trairia. Ainda, João, no capítulo 17, verso 12, relatando a oração de Jesus, Jesus ora assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus não diz para o pai: pai, você me deu 12, mas 11 é melhor que 10. É mais da metade, eu estou acima da média, pai. Judas escapou, mas... Não, Jesus não fala isso. O que Jesus fala é: todos que você me deu eu guardei, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isso porque o propósito do Espírito Santo é invencível, meus irmãos. O próprio Deus mantém as rédeas da situação, o controle da história. Esse é o Espírito que dirige a igreja. Esse é o Deus que guardou eles lá em Jerusalém. E esse segue sendo o Pai que cuida de mim e de você, com amor forte, com zelo santo e com um propósito que jamais falhará. Esse é o nosso Deus hoje. Isso nos leva ao terceiro ponto. Esse primeiro ponto, o cumprimento desse propósito invencível do Espírito Santo, foi que a morte de Judas não foi um acidente. Isso fica claro. Mas o cumprimento da Escritura. Porque o Espírito Santo nunca perde o controle da história. Isso nos leva ao segundo. O segundo ponto desse bloco. O terceiro do sermão.
O zelo do Espírito pelo Jesus histórico. Olhe comigo o verso de número 20, no capítulo 1, parte B. E vamos até o 26. E que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio, levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conheces o coração de todos e revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Agora nós chegamos a esse segundo cumprimento desse propósito invencível do Espírito Santo revelado aqui nesse trecho. E agora o cumprimento é que a escolha de Matias vai revelar para nós que o Espírito Santo zela para que a igreja proclame o Cristo real, o Jesus histórico, encarnado e ressurreto. Mas a pergunta que vem disso que nós lemos é, por que era necessário substituir Judas? Por que era necessário substituir Judas? Pô, já tinha 11. Por que qualificações tão específicas? Conforme o relato, o substituto precisava ter andado com Jesus, desde o início do seu ministério, até o momento da sua ascensão, desde o batismo de João, até o momento que ele ascende aos céus e é coberto pela nuvem. Por quê? E aqui é importante nós nos atentarmos a um detalhe. Pense na narrativa bíblica. A expectativa criada a respeito da vinda do Espírito Santo. Vai vir um poder diferente. O mesmo poder que operou em Jesus, que atuava nele, que era com Cristo, agora vai estar sobre vocês. Fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do alto, e vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer milagres, vocês vão proclamar o reino de Deus. Criou-se uma expectativa enorme. Mas o Espírito Santo, veja bem, não foi concedido para desconectar os apóstolos da história concreta de Jesus. Não era, vai vir o Espírito Santo, e Jesus serviu por um tempo, agora vai vir o Espírito Santo, meus irmãos, se apegue ao Espírito Santo. Não, Jesus existiu, mas foi lá, deixa lá. Espírito Santo agora é outra pegada. Não há uma secção. O poder do Espírito Santo não levaria os apóstolos, os discípulos de Jesus, a uma espiritualidade abstrata, a uma espiritualidade mística e estéril, não. O Espírito Santo, na verdade, os capacitaria a testemunhar de um Jesus real, histórico, visível, que andou nessa terra, que ensinou, que curou, que morreu e que ressuscitou, com um corpo real e humano, subindo aos céus. Meus irmãos, o Espírito Santo nunca cria uma catástrofe, um curto-circuito, uma explosão, rompendo Deus da revelação do Cristo histórico. Ele não atropela a história. Pelo contrário, ele honra a história e preserva a história. O que o Espírito Santo tem é um zelo pelo Jesus dos evangelhos. O Espírito Santo ama Jesus encarnado. E ele foi enviado, não para nos levar a uma espiritualidade etérea, sem cruz, sem compaixão, uma espiritualidade sem ressurreição, não. Ele veio para nos enraizar no verdadeiro Jesus. Para que as nossas raízes fiquem em Cristo verdadeiro, revelado de uma vez e por todas nessa terra e preservado através das sagradas Escrituras. Essa mensagem é latente. E agora nós entendemos por que Matias então é necessário. Porque ele andou com Jesus. Porque ele esteve com Cristo. Porque ele ouviu de Jesus, recebeu de Jesus, foi testemunho ocular da ressurreição, do seu ministério, da sua ascensão. Era necessário como esse símbolo a nós hoje, de que o Espírito Santo não desconecta, não.
a realidade do cristão, do Cristo histórico, real, encarnado, verdadeiro. Em certo sentido, nós temos que ser como se fôssemos esse Matias nesse sentido, não desapegados do Cristo revelado na Sagrada Escritura. Seria muito fácil, meus irmãos, os apóstolos falarem, não, 11, tá bom, o que a gente vai pensar em outro? Não, já vai vir o Espírito Santo. Por que a gente precisa de alguém que vai testemunhar só dos 3 anos de Jesus? O Espírito Santo vai nos lembrar de tudo que a gente precisa. Não precisa. O Espírito Santo é suficiente. Mas esse é o intento de Deus. Deus é quem deseja assim. Eu desejo que seja assim feito. Havia também uma representatividade ali naquele grupo. Eles representavam o povo de Deus através das 12 tribos de Israel. Representavam a igreja do Senhor agora. A restauração, o plano de Deus para a restauração de um povo através de Cristo Jesus. Tem essa conexão também. Mas o que Jesus deseja é assim que eu faço. Eu desejo que todas as experiências espirituais sejam mediadas pelo Cristo histórico, pelo Cristo encarnado, pelo Cristo dos evangelhos. Não é à toa que João vai mostrar que o teste de todas as coisas é a encarnação. Quando ele diz, é assim, quando ele diz em 1 João 4,2, desta forma, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, procede de Deus. O teste para todas as coisas é o Cristo encarnado. Naqueles dias, assim como hoje, meus irmãos, haviam pessoas buscando experiências espirituais desligadas da realidade de Jesus, de quem Jesus é, do Jesus encarnado. Gente que não media a sua relação espiritual através de Jesus, daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus sofreu. Pessoas que queriam o Espírito, mas não queriam o Jesus manso, humilde, que sangrou, que lavou os pés. Não queriam o Jesus que morreu naquela cruz, em vergonha, mas por amor. E nós aprendemos algo muito interessante com essa narrativa. Que sim, nós devemos e certamente ansiamos por um derramar do Espírito Santo, reavivando o nosso coração, reavivando ou avivando as igrejas da nossa região, a nossa igreja, a nossa cidade, por um mover do Espírito poderoso. Nós ansiamos, nós desejamos, e sim, é lícito e devemos desejar isso. Mas o que nós jamais devemos abandonar é a busca diligente pelo pleno conhecimento de Jesus, conforme Ele é revelado nas Escrituras. Devemos desejar, sim, que Deus derrame com poder experiências com o Senhor, mas jamais dissociadas da revelação do Cristo na palavra de Deus. Alguns de nós sentem mais à vontade estudando, lendo a Bíblia, memorizando, com a exposição bíblica. Isso é bom. Outros vão sentir mais à vontade buscando experiências com Deus, orando com o Senhor, estando na presença do Espírito Santo, buscando em oração, jejum, nas disciplinas espirituais. Isso é muito bom. Mas o que Lucas está nos ensinando também aqui é jamais separar aquilo que Deus nunca separou. Ele não permite que quem ama a palavra ignore o Espírito. E também Ele não permite que quem ama o Espírito Santo despreze o Cristo das Escrituras. Por isso há um chamado para nós, nessa manhã, que nós façamos o trabalho ascendente da oração, buscando o Senhor, buscando em oração, através das disciplinas espirituais, crescer espiritualmente com o Senhor. Mas que nós também façamos o trabalho descendente e profundo de estudar a palavra de Deus, de conhecer o Cristo das Escrituras. Quando nós fizermos isso, vamos viver um evangelho balanceado. Seremos guardados. Viveremos uma vida frutífera para a glória de Deus. Meus irmãos,
Se nós fôssemos usar a ideia de uma árvore, as nossas raízes, se não forem profundamente enraizadas e firmadas no solo da revelação bíblica de Jesus, é bem provável que os nossos ramos não se estendam muito alto no céu do poder de Deus. Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. E esse texto, meus irmãos, ainda que pareça sobre organização apostólica e sucessão apostólica, para mim ele soa como uma placa luminosa que grita a fidelidade de Deus à sua missão redentora. Esse texto aponta para o Evangelho como poucos, para a encarnação do Verbo vivo. Por que a substituição de Judas era tão importante? Porque era necessário que o Cristo real, encarnado, fosse validado, apontado, reconhecido. Por isso era tão importante que um apóstolo que andou, caminhou com Jesus, alguém que viu o Cristo, tocou no verbo da vida, conforme 1 João, capítulo 1, verso 1, foi testemunha ocular, estivesse ali. O Cristo ressurreto, o Cristo, Filho de Deus que se fez homem. A igreja, meus irmãos, é chamada a dar testemunho de um Jesus real. A igreja é chamada a dar testemunho de um Jesus encarnado, crucificado, ressurreto e que ascendeu aos céus. A igreja não é chamada a dar testemunho dos seus sentimentos, das suas ideias, das suas experiências pessoais. A igreja é chamada a testemunhar do Cristo, aquele que nasceu da parte de Deus, encarnando, humilde, foi cuidado, o Rei do universo, foi cuidado nos braços da sua mãe. Aquele que criou, foi gerado. E viveu nessa terra de maneira perfeita, contudo, sem pecar. E sem ter culpa de nada. Se entregou no madeiro por minha causa e por sua causa, para morrer a nossa morte e nos dar a vida dele. E esse Deus, homem, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Esse é o Jesus real, o qual a igreja foi chamada a testemunhar até os confins da terra. E o Espírito Santo não veio para substituir essa história de Jesus, mas para nos fortalecer, nos ajudar a testemunhar dessa história agora com poder, com ousadia. É isso que Jesus nos diz. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Esse é o nosso Cristo. O que vemos aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 1, é o Espírito preparando esse cenário entre a promessa da vinda do Espírito e o cumprimento da vida do Espírito. Nesse meio aqui, ó, preparando um povo para testemunhar de Jesus com fidelidade e com poder. Então, meus irmãos, nós vemos também que o Evangelho não é uma invenção dos apóstolos. O Evangelho é a continuação do plano eterno de Deus que começou nas promessas lá no Antigo Testamento, que se cumpriu em Jesus e que agora se estende pelo poder do Espírito Santo. E é a missão nossa pregar e dar continuidade. A igreja de Jesus agora continua avançando, olhando para o rosto desse Pai, que demonstra o seu semblante convicto, protetor, firme, forte, e fala: sigam avançando, não por força, não por poder humano, mas de joelhos. É assim que a igreja segue avançando hoje, de joelhos, confiando em Deus, enraizados na palavra de Deus e firmados no Cristo real, histórico, factual. No Jesus que foi o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que a nossa igreja ela possa crescer em oração, mas crescer em amor pela palavra de Deus, conhecendo o Cristo das Escrituras. E eu gostaria de finalizar de maneira muito breve, pensando como isso ecoa a nós hoje. Hoje, nós fomos comissionados
por Cristo a fim de proclamar o Evangelho ao mundo inteiro. Amém? Como igreja nós recebemos essa comissão. E pregar o Evangelho na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, aonde quer que nós estejamos. Mas meus irmãos, percebam, antes de ser um movimento exterior, é um movimento interior. Exige e é necessário uma transformação interior. Antes que Jesus faça algo através de nós, Ele certamente antes opera em nós. Como nós acabamos de falar, Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Evangelho visível, é uma mensagem a ser proclamada, sim, mas também é uma vida a ser vivida. O Evangelho é encarnacional. O Evangelho não é só uma mensagem de proclamação, mas é uma vida de aplicação a respeito daquilo que eu proclamo e confesso. Nós não podemos viver como se fôssemos senhores de nós mesmos. Nós não podemos viver como se fôssemos senhores de nós mesmos. Afinal, foi isso que nós cantamos hoje. Por toda a minha vida aqui, dele serão meus dias. Só em Jesus eu confiarei. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou o Senhor dos meus dias. Eu sou o Senhor sobre o meu tempo, meu coração, minhas demandas. Ou o Senhor é Cristo Jesus. Ou confiamos naquilo que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fomos crucificados com Cristo e agora quem vive é Cristo em nós. Então a minha pergunta para que nós possamos levar essa mensagem para a semana é: você tem vivido esse evangelho no secreto do seu coração? Nós temos vivido o evangelho na intimidade do nosso coração, com Deus, na nossa casa, com os nossos. É muito fácil viver o evangelho na igreja, meus irmãos, mas é muito difícil viver ele no lar. É muito difícil viver ele no trabalho. É muito difícil viver o evangelho quando não tem ninguém nos olhando. Será que a nossa devoção é racionalista? Como quem estuda a Deus, mas sem amor, sem paixão? Ou talvez a nossa devoção seja vaga e emocionalista, desconectada da palavra de Deus, do Cristo histórico apresentado. Mas, meus irmãos, há uma esperança. Há uma esperança. Todos nós nos encontramos em algum desses dilemas, não tenha dúvida. Mas a esperança é que o mesmo Espírito Santo, que desceu sobre a igreja, que os conduziu do Monte da Oliveira até Jerusalém, e os colocou em oração confiante, em dependência de Deus, em espera, é o mesmo que está aqui nessa manhã hoje, pronto a nos encher, pronto a encher o seu coração, pronto a encher o meu coração com a sua presença, com o seu poder. Não para que tenhamos sensações passageiras, mas para que possamos viver uma vida de piedade, de oração sincera e de obediência fiel a Cristo. Não vai ser a nossa força de vontade. Vai ser primeiro o reconhecimento que brota em nosso coração de que Cristo é o Senhor. E então agora a nossa dependência dele em oração. Nós precisamos sim avançar, meus irmãos, mas que nós possamos avançar de joelhos. E sempre amparados por esse cajado de papel, que é a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que nos revela Cristo. Então, meus irmãos, que à medida que o nosso coração for recebendo do Senhor e sendo transformado, isso escorra de nós e possa alcançar o nosso lar, sua esposa, seu marido, que seus filhos possam provar dessa transformação que aconteceu no seu coração por causa de Cristo. Mas que comece em nós. Que comece em nós. Que jamais esqueçamos da palavra de Deus. Mas também que o Espírito Santo de Deus nos leva a uma relação íntima com o Senhor, através da oração. Que a oração e o amor pelas Escrituras sigam nos conduzindo, assim como nos trouxeram até aqui, nos conduzam daqui em diante. Que nós sejamos crentes que amam a Deus, mas que amam também a sua palavra. Amém?